Simão, filho de João, você me ama? Talvez não seja fácil responder essa pergunta quando é feita de forma bem direta pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Mas imagine que no lugar de Pedro fosse você tendo essa conversa com Jesus. Vocês acabaram de fazer uma refeição, comer alguns peixes assados. E durante a refeição vocês conversaram sobre várias coisas. Além de vocês, na mesa tinha outros amigos em comum, os outros discípulos. Mas aí acontece das outras pessoas, depois de uma boa conversa, se distanciarem um pouco. E ficaram só vocês dois, você e Jesus Cristo ainda ali na mesa. E lembra que Jesus, ele está ciente dos nossos pecados, dos seus pecados, assim como ele estava ciente de que Pedro tinha negado ele 3 vezes. E aí, nesse momento que vocês ficaram a sós, olhando bem nos seus olhos e lhe chamando pelo nome, Jesus faz uma pergunta muito direta. Fulano, você me ama? E aí, como Pedro, você responde, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então você é surpreendido com a mesma pergunta, porque de novo Jesus pergunta, fulano, você me ama? Como se Jesus estivesse dizendo, você tem certeza que me ama? E aí você responde novamente, sim, Senhor, tu sabes que te amo. E aí pela 3ª vez Jesus faz a mesma pergunta, fulano, você me ama? E aí nessa hora você, assim como Pedro, fica um pouco desconcertado ou desconcertada. Pense muito bem nisso. Você ama mesmo a Deus. A Deus. Sabe quem é Deus? Você ama mesmo a Deus. Tem certeza disso? Ele pode perguntar várias vezes e a sua resposta vai ser a mesma com toda a convicção. Abra sua Bíblia aí na primeira epístola de João, capítulo 4. Hoje nós vamos ler do versículo 17 ao versículo 21. Primeira epístola do nosso amado apóstolo João, capítulo 4, do versículo 17 ao versículo 21. Ele diz o seguinte: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Primeiramente, João, ele destacou para nós o amor de Deus por nós. Ele fez isso, ele vem falando sobre o amor desde o versículo 7. Primeiramente, ele falou desse amor de Deus por nós, destacou isso no versículo 9 e no versículo 10, quando ele diz, nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados, que é uma outra maneira de dizer, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João, ele apresenta esse fato que Deus nos amou e enviou o seu Filho para morrer por nós, e ele usa isso como base, como fundamento, como argumento para a nossa responsabilidade de amarmos uns aos outros. Versículo 7, amados, amemo-nos uns aos outros. Versículo 11, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Inclusive, como vimos na semana passada,
esse nosso amor pelos irmãos, o amar os irmãos, é uma das evidências de que nós estamos unidos a Deus. Em outras palavras, é uma das evidências de salvação. Então ele falou desse amor de Deus por nós e do nosso dever de amar os irmãos. Mas agora, finalizando aqui o capítulo 4, a partir do versículo 17, João ele vai falar do nosso amor por Deus. Falou do amor de Deus por nós, do nosso amor pelos irmãos, e agora ele vai falar do nosso amor por Deus. Ele vai falar disso de forma mais direta, por exemplo, no versículo 19, quando ele diz: nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, ou no versículo 21, ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus. Então é disso que ele vai tratar agora, nesses versículos, do nosso amor por Deus. Ele disse no versículo 16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus nos ama, mas nesse relacionamento entre nós e Deus, não é apenas Deus que nos ama. Não é só Deus que nós que somos objetos do amor de Deus. Há também uma resposta nossa. Há também algo da nossa parte também. E isso é o amor. Nós também amamos a esse Deus que nos ama. O verdadeiro cristão, escute bem isso, o verdadeiro cristão ama a Deus. Por isso é importante você saber quem é esse Deus. O verdadeiro cristão ama a Deus. Por isso também, a pergunta que Jesus fez lá para Simão Pedro, é uma pergunta importante, é uma pergunta profunda, é uma pergunta que se dirige a nós também, e nós não podemos responder essa pergunta de qualquer maneira. Temos que dar para essa pergunta uma resposta séria, uma resposta honesta. Você ama a Deus de verdade? Hoje, então, vou falar do nosso amor por Deus. Eu gostaria de destacar 4 verdades sobre essa questão, para você e eu poder avaliarmos se amamos de verdade o nosso Deus. A primeira verdade é que o seu amor por Deus está em processo de amadurecimento. Você, cristão, o seu amor por Deus está em processo de amadurecimento. No versículo 17 diz assim: nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Nisto que? Isso nos leva para o refrão dos versículos 13 a 16, em que ele vai dizer no versículo 13, nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós. No versículo 15, no final, Deus permanece nele e ele em Deus, aquele que confessa a fé em Cristo. Final do versículo 16, Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisso, nessa habitação mútua de Deus no crente, do crente em Deus. Nisto, ele diz no versículo 17, é em nós aperfeiçoado o amor. Ou seja, por causa disto, dessa habitação mútua entre Deus e o crente está sendo aperfeiçoado no amor, seja no seu amor por Deus, seja no amor pelos irmãos, ele está se aperfeiçoando. Pensando no amor por Deus, nós podemos dizer que é certo que o verdadeiro cristão ama a Deus. A questão aqui não é se o crente ama ou se o crente não ama a Deus. Se o crente está amando ou não a Deus. Ele ama. É certo que o cristão vai amar a Deus. O que João mostra aqui é que, por causa dessa união com Deus, esse amor que já existe, ele só vai ser aperfeiçoado. Ele só vai ser melhorado. Ele está em amadurecimento, em aperfeiçoamento. Mas ele existe. Não existe esse cristão que não ame a Deus. Então, quando a gente se depara com essa pergunta, você ama mesmo a Deus? Essa é uma pergunta que questiona se você é mesmo cristão. Porque somente um não cristão não vai amar a Deus de verdade. E somente um cristão
vai amar a Deus de verdade. O verdadeiro cristão ama a Deus e ele está progredindo, amadurecendo no seu amor por Deus. É como se ele estivesse aprendendo mais e mais a como amar a Deus. É como se ele estivesse aprendendo a expressar melhor o seu amor por Deus. À medida que ele cresce na comunhão com Deus, à medida que ele cresce no conhecimento de Deus, à medida que ele amadurece o seu conhecimento de Deus, ele amadurece também a sua devoção a Deus, o seu amor por Deus e a sua maneira de expressar esse amor por Deus. E aí, amamos mesmo a Deus? Quando se trata de amarmos a Deus e de quanto amamos, não tem como nos esconder de Deus. Não basta só nós dizermos para Deus, sim, Senhor, tu sabes que te amo, e isso ser só da boca para fora, porque Deus, ele conhece também o nosso coração. Deus, ele não está preso às nossas palavras, ele não conhece só aquilo que sai da nossa boca, ele conhece também o nosso coração e os nossos pensamentos. Quando Jesus perguntou a Pedro, na primeira e na segunda vez, se ele o amava, a resposta de Pedro foi, Senhor, tu sabes que te amo. Quando Jesus perguntou pela terceira vez, ele respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que te amo. Então, se você ama a Deus ou não, Deus sabe. Não importa o que você diz, Deus sabe se de fato há amor no seu coração para Deus. Se você de fato é um cristão, você ama a Deus, e você não somente ama a Deus, mas o seu amor por Deus, que é o que João está apresentando aqui, está crescendo, está melhorando, está amadurecendo. Então, é para você agora amar mais a Deus do que há um ano atrás. É para agora você estar amando mais a Deus do que lá no início, quando você creu em Cristo. Assim como uma criança, à medida que ela vai crescendo, ela vai amando mais os seus pais, se apegando mais a eles, à medida tanto que ela cresce, que ela vai tendo entendimento, assim também nós amamos mais o Senhor, à medida que nós crescemos espiritualmente, à medida que nós crescemos no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Nós não amamos ainda perfeitamente, o nosso amor ainda tem falhas, isso é um fato. Às vezes nós vamos falhar na demonstração do nosso amor, vez por outra nós vamos desobedecer o nosso Pai Celestial, como os nossos filhos fazem conosco, mas no geral, para o cristão, a demonstração de que ele ama a Deus, a demonstração de que nós amamos a Deus por meio da obediência, é bem maior do que as nossas falhas. Essa demonstração do nosso amor por Deus é bem maior do que os nossos momentos de fraqueza. Nós pecamos, sim, infelizmente, mas não vivemos no pecado. João já construiu esse pensamento até aqui. Nós não somos perfeitos, nós pecamos, mas nós não continuamos no pecado. Às vezes nós caímos na lama do pecado, mas nós não ficamos lá atolados na lama do pecado. Quando isso acontece de cairmos, nós nos arrependemos e logo nós corremos para Deus em confissão, para sermos lavados pelo seu perdão, pela sua graça. Por causa do pecado, o nosso amor ainda é imperfeito, mas é um amor que está em aperfeiçoamento, que está melhorando, que está amadurecendo. É a nossa união com Deus que garante isso, que nós vamos amar a Deus e que nós vamos amadurecer, ou que o nosso amor por Ele vai amadurecer. Então, de novo, há quanto tempo você é um cristão? Até da época que você creu até hoje, é para o seu amor por Deus ter melhorado. É para você estar amando a Deus mais e melhor. É assim na nossa vida.
É assim na sua vida? Você percebe isso? Que houve um progresso no seu amor por Deus. Que você ama a Deus mais agora. Você tem um apreço maior por Deus do que há 1 ano atrás, há 5 anos atrás. Você percebe isso, que houve um aumento no seu amor por Deus, um amadurecimento na sua maneira de amar a Deus. Se o seu amor por Deus aumentou, de fato, isso significa que Deus se tornou mais precioso para você. Se o seu amor por Deus aumentou, é porque Deus se tornou mais precioso para você. Seria como você achar uma pedra brilhosa, e aí você guarda aquela pedra porque você acha que ela é bonita. Mas aí depois de um tempo, você descobre que tem algo mais importante naquela pedra. Não é só que ela é brilhosa, é que é um diamante, por exemplo. E aí depois que você descobre isso, você passa a ter um cuidado maior, uma estima maior por aquela pedra, porque você descobriu que há um valor maior nela, que ela é preciosa. É isso que acontece no nosso coração, à medida que nós vamos conhecendo mais a Deus. Deus vai se tornando mais precioso para nós, Deus vai se tornando mais amado, à medida que nós descobrimos as riquezas do ser de Deus. À medida que nós aprendemos mais de Deus, à medida que nós vamos conhecendo mais a Ele, Ele se torna mais precioso, mais valoroso, mais querido. Paulo disse: considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por amor do qual, por causa desse conhecimento sublime que Paulo tinha acerca de Jesus Cristo, tinha porque ele aprendeu, esse amor fez com que ele considerasse tudo como perda. Perdeu todas as coisas, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Não havia no coração de Paulo uma competição, algo que competia pelo seu amor em relação a Deus. Não. Quanto mais conhecemos a Deus, naturalmente, consequentemente, mais o amaremos. Então, é para você estar amadurecendo no seu amor por Deus, porque é para você estar aprendendo mais sobre Deus. O nosso amor por Deus é como uma planta que, para crescer, ela precisa ser regada. E esse amor por Deus, ele é regado com o conhecimento das Escrituras, o conhecimento sobre Deus, através da palavra. Aqueles que demonstram pouco amor por Deus, são aqueles que conhecem pouco de Deus, ou que não o conhecem de jeito nenhum. Se você, então, não tem disposição de buscar saber mais sobre Deus, se você não tem disposição de buscar conhecer, aprender mais de Deus, pense bem, qual seria a razão dessa indisposição? De você não querer conhecer mais sobre Deus? Seria porque você ama pouco a Deus? Ou poderia ser ainda pior, é porque você de fato não o conhece, não nasceu de novo ainda. Se você não está interessado em aprender mais de Deus, é porque você não o ama. Porque se você o amasse, certamente você buscaria aprender mais dele. Enfim, irmãos, a falta de um amor crescente, um amor que amadurece por Deus, pode estar revelando um coração onde Deus não habita. Pode estar revelando um coração que não é habitado por Deus e que não habita em Deus. Se você ama a Deus de verdade, esse amor estará em processo de amadurecimento. Os crentes passam a amar mais a Deus à medida que o tempo passa. Segunda verdade sobre o nosso amor por Deus, o nosso amor por Deus nos dá confiança no dia do julgamento. Nosso amor por Deus nos dá confiança
no dia do julgamento. No versículo 17 diz: nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, por causa dessa habitação mútua, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Isso aqui se trata mais de um benefício, de algo que resulta do nosso amor por Deus que está amadurecendo. Esse amor por Deus que vai amadurecendo nos traz esse benefício. À medida que o nosso amor por Deus está sendo aperfeiçoado, a nossa confiança em relação ao dia do juízo, o dia de prestação de contas com Deus, aumenta. Essa confiança, essa tranquilidade de termos que prestar contas com Deus, aumenta à medida que o nosso amor por Ele amadurece. A mensagem do Evangelho garante que, para aquele que crê em Jesus Cristo, não há mais condenação. Aquele que crê em Jesus não entra em juízo, não é condenado. Jesus Cristo disse, esse passou da morte para a vida. Jesus também disse que quem nele crê, no Filho, não é julgado. Paulo disse, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, por essas e outras afirmativas, nós podemos estar tranquilos que o dia da prestação de contas, o dia em que nós estaremos diante de Cristo, para Ele nos julgar, isso não é ameaça para nós. Nada nos separa do amor de Deus. Nada mais ameaça a nossa salvação. As nossas obras serão julgadas, sim, mas nós não entraremos em juízo. Não seremos condenados. Por quê? Porque a salvação não depende das suas obras. A salvação não depende de você ter feito mais boas obras em relação às más obras. Sim, as nossas obras serão julgadas, mas para sermos recompensados, premiados como salvos, como servos de Deus. 2 Coríntios 5:10 diz, importa que todos nós compareçamos, é necessário que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Ninguém vai poder escapar desse encontro com Jesus Cristo para esse julgamento. Você não pode dar o seu jeitinho brasileiro para não estar ali diante de Cristo, para tratar com Ele, para ser julgado por Ele. Importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um, Jesus vai tratar de forma bem pessoal e particular, para que cada um receba segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Mas esse julgamento não é para determinar salvação, e sim para determinar a premiação, as recompensas de cada salvo. Então, por sabermos que esta prestação de contas não ameaça a nossa salvação, é para nós estarmos tranquilos, sem medo. Não é para termos receio de que um dia vamos estar na presença de Cristo. Pelo menos não deveríamos ter esse receio. O que João está mostrando aqui é que essa tranquilidade, não ter esse receio, não ter medo de se apresentar diante do tribunal de Cristo, é resultado desse amor por Deus que está amadurecendo. No versículo 17, nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Esse amor está sendo aperfeiçoado, amadurecido, para isso, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Versículo 18, no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O verdadeiro amor por Deus produz essa confiança, essa tranquilidade para o dia do julgamento. De novo, versículo 18, no amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ou seja, o crente não vive com medo do julgamento de Deus. O crente não vive receoso do julgamento de Deus. João faz um contraste aqui entre confiança, versículo 17, e medo, versículo 18. Enquanto o amor por Deus produz essa confiança,
essa coragem, essa certeza, essa ousadia para entrar na presença de Deus, a falta desse amor por Deus produz medo, receio, que por sua vez produz tormento, como diz o versículo 18, ora o medo produz tormento. Irmãos, nosso relacionamento com Deus não é assim. Nós não vivemos como filhos assustados, filhos amedrontados de que Deus vai nos castigar. Na verdade, nós recebemos de Deus o mesmo trato que Jesus Cristo recebe. No versículo 17, diz que nós aperfeiçoado o amor para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Final diz, no versículo 17, pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Neste mundo nós somos o que Jesus é para Deus. Ele é filho de Deus. Nesse mundo nós somos filhos de Deus. O nosso relacionamento com Deus é como seus filhos. E esse relacionamento é marcado pelo amor mútuo. Deus ama os seus filhos e os seus filhos amam a Deus. Então, nós não vivemos assustados, amedrontados, com medo de que Deus vai nos castigar. Isso em si já seria um sofrimento. Alguém viver com medo, isso em si já é um sofrimento, já é um castigo. E nós não vivemos castigados em sofrimento pelo medo da punição futura de Deus. Não. Nós o amamos e o tememos no sentido de o reverenciarmos, de o respeitarmos, de adorá-lo, de querermos expressar a nossa admiração por Ele, a grandeza dEle, de proclamar para Ele o que Ele é. Nós não vivemos com medo de Deus, como se a qualquer instante Deus fosse trazer castigo destruidor sobre nós. Não. E também, nós não vivemos com medo do futuro. Nós não vivemos com medo daquele dia da prestação de contas. Aqueles que têm medo de que vão ter que se apresentar diante de Deus para serem julgados, é porque não estão crescendo no amor por Deus, amadurecendo no amor por Deus. No final do versículo 18 diz, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Aquele que tem medo desse dia do julgamento não é aperfeiçoado no amor, não está crescendo, amadurecendo. E se de repente houver em nós algum medo de Deus, à medida que o nosso amor for amadurecendo, esse medo vai sendo dissipado. Também no versículo 18 diz, no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Isso aqui é para a gente pensar, irmãos. Pense bem nisso. A maneira como você encara o futuro, especialmente os sinais de que está próximo o retorno de Cristo, especialmente os sinais de que o juízo de Deus está próximo, a maneira como você encara isso, revela se você ama a Deus ou não. Ou revela o quanto você ama a Deus. Você deve conhecer crentes, ou pessoas que se dizem crentes, que elas ficam amedrontadas e atemorizam outras com os sinais de que está próximo a volta de Cristo. Tem alguma coisa errada com essas pessoas. Elas professam fé em Cristo, mas temem, ficam apavoradas quando há evidências de que o retorno de Cristo está mais próximo. Tem um problema nisso aí. A qualquer avanço de tecnologia, essas pessoas enchem grupos de WhatsApp, as suas redes sociais de postagens, com a preocupação de que nós estamos no fim, está vendo? Está próximo. O anticristo está próximo. Como se a gente tivesse que fazer alguma coisa para evitar isso. Sim, estamos no fim. A Bíblia é muito clara que nós estamos nos últimos dias. A cada segundo que passa, nós estamos mais próximos de nos encontrar com Cristo, para Ele nos julgar.
Isso não é nenhum problema para nós cristãos. Não é. Ter que nos apresentar diante de Deus não é nenhum problema para os verdadeiros cristãos. Na verdade, Pedro disse que, entendendo que a promessa da vinda do Senhor não tarda, nós devemos, por meio de uma vida santa, esperar, e ele diz mais, e apressar a vinda do dia de Deus. A ideia é que nós queremos tanto que Cristo volte logo, que nós vamos viver de forma mais santa. E esse viver santo é a maneira de nós dizermos, ó Cristo, queremos que tu volte logo. Mesmo que isso signifique que nós vamos ter que passar pelo julgamento. Também aqui nessa carta, João fala isso, que nós um dia vamos ver como Jesus Cristo é, nós vamos nos encontrar com Ele, veremos como Ele é, e seremos semelhantes a Ele, e aquele que tem essa esperança purifica a si mesmo. Em vez de parecer que nós estamos com medo da vinda de Jesus, o que nós fazemos? Oramos e cantamos, Maranata, ora, vem Senhor Jesus. É isso. Na verdade, o cristão ama a ideia da vinda de Cristo. Tiago 1,12, Tiago disse assim, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Essa é uma recompensa, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Essa coroa da vida vai ser dada àqueles que amam. Foi prometido aos que amam a Jesus. Também Paulo diz em 2 Timóteo 4,8, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, o Senhor Jesus Cristo, reto juiz, me dará naquele dia, ele vai julgar Paulo e vai recompensar Paulo com a coroa da justiça. E ele diz, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Os verdadeiros cristãos amam essa ideia da vinda de Cristo, amam a vinda do Senhor. Eles não estão por aí atormentados porque teve um avanço na tecnologia, porque começou guerra ali entre países, porque estão colocando chip no corpo de alguém, ou coisas do tipo. Eles não estão atormentados com sinais que Cristo está próximo de voltar. Não, eles amam a vinda do Senhor. E por quê? Porque amam o Senhor. Entendeu? Se você ama mesmo a Deus, você não vai ter nenhum problema com essa ideia de que um dia você vai ter que se encontrar com Ele, face a face, para prestar contas. Não. Então, sendo assim, para você, Cristo pode voltar? Cristo pode voltar? Para você, pode ser hoje? Você está tranquilo quanto a isso? Se Ele voltar hoje, tudo bem para você? Vamos para a nossa terceira verdade acerca do nosso amor por Deus. O nosso amor por Deus é causado pelo seu amor por nós. Nosso amor por Deus é causado pelo seu amor por nós. Versículo 19 diz assim, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deixe-me primeiro concluir uma coisa aqui sobre os verdadeiros cristãos. Verdadeiros cristãos não têm medo de Deus. Não. Os verdadeiros cristãos, eles amam a Deus. Nós não temos medo de Deus. Pelo contrário, nós o amamos. A nossa maior característica como cristãos é que nós amamos a Deus. Tudo o que nós fazemos como cristãos em relação a Deus é motivado por isso, deve ser motivado por isso, porque nós o amamos. A nossa obediência, a nossa santidade, a nossa adoração, o nosso serviço, é porque nós amamos a Deus e porque nós estamos amadurecendo em amá-lo de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Agora, o verso 19 vai mostrar qual é a causa desse nosso amor por Deus. Por que nós amamos a Deus?
Por que você ama a Deus? Por quê? Qual é a causa disso? Talvez ninguém iria pensar nessa resposta que João dá aqui, versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Isso aqui, primeiramente, me faz pensar na grandeza do nosso Deus. Diferente de nós, que temos a tendência de amar os que nos amam, de saudar os que nos saúdam, de fazer o bem a quem nos faz o bem, Deus nos amou sem uma contrapartida nossa, sem uma iniciativa nossa. O amor de Deus não é uma resposta dele ao nosso amor por ele. Foi ele que teve a iniciativa de nos amar, de maneira que o nosso amor é uma resposta ao amor dele, primeiro por nós. E por isso também, a resposta apropriada a esse amor de Deus por nós é amor por ele. A resposta mais apropriada ao amor de Deus por nós é o nosso amor por ele. Por isso é que o grande mandamento que Jesus Cristo disse, grande mandamento de Deus para nós é: amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou antes da fundação do mundo e demonstrou esse amor escolhendo de forma livre, de forma soberana, algumas pessoas para serem seus filhos, por meio de Jesus Cristo. E o quanto nós estivermos conscientes desse amor eterno e primeiro de Deus por nós, haverá da nossa parte também amor por Deus. O quanto nós estivermos conscientes desse amor de Deus por nós, vai haver também uma resposta de nós, do nosso amor por Deus. Vamos amar a Deus. De novo, a causa do nosso amor por Deus é o amor dele por nós. A causa do nosso amor por Deus não se encontra em nós mesmos. Não fomos nós que fizemos o favor de amar a Deus. O amor de Deus, o amor a Deus, melhor dizendo, é na verdade uma resposta, e uma resposta inevitável por parte daqueles que amam a Deus. Lembra que eu disse que é certo que o cristão vai amar a Deus? É porque é inevitável que um cristão não responda ao amor de Deus com amor. Quando Deus nos ama, falo daqueles que foram salvos pela fé em Cristo, nós não somos capazes de odiá-lo. Quando Deus nos ama, não somos capazes de odiá-lo. Os filhos humanos podem até ser que em alguma época eles vão odiar seus pais, isso pode até acontecer, mas quando se trata dos filhos de Deus, aqueles que se tornam filhos de Deus pela fé em Cristo, não são capazes e não serão capazes de odiar seu Pai Celestial. Não. Agora, por que Deus amaria alguém como você e como eu? Você pode fazer essa pergunta. E a resposta é: porque Ele quis. Deus nos amou sem uma contrapartida nossa. Por que então Ele nos amou? Porque Ele quis. Ele ama as pessoas que ama, porque Ele decidiu que queria amar essas pessoas. O melhor que nós podemos pensar do amor de Deus por nós é: nada havia em mim que atraísse a sua atenção, salvo só por seu amor e por sua compaixão. Nada há em mim para amar-me assim ao ponto de ter dado seu filho por nós. Como pôde me amar? Amou a mim, um verme vil, tão pecador, a ele hostil, tomou por seu castigo meu. Como pode ou pôde amar alguém como eu? Foi iniciativa dele, independente de algo da nossa parte antes. E é essa iniciativa de Deus que nos capacita para amarmos, responder a Ele também com amor. Essa é a razão para você amar a Deus. Se você pode dizer de todo o coração: eu amo a Deus. Eu amo a Cristo. Se você pode dizer isso com sinceridade, é porque Deus lhe amou primeiro.
Se Deus não tivesse nos amado, nós continuaríamos lá, distantes, rebeldes, inimigos, hostis a Ele. Então nós podemos dizer o seguinte: graças ao amor de Deus por nós, nós o amamos. É como João disse, nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Quarta verdade sobre o nosso amor por Deus, quarta e última. Nosso amor por Deus, que está em processo de amadurecimento, que nos dá confiança para o dia do juízo, e que é causada pelo amor dele por nós, o nosso amor por Deus é demonstrado, manifesto, expresso no nosso amor aos irmãos. Versículo 20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Se alguém disser, amo a Deus, Jesus sempre te ama, eu amo a Cristo. Se alguém disser isso e odiar a seu irmão, é mentiroso. E veja que aqui João, ele continua tendo um cuidado, que ele teve desde o início, de que pessoas não façam profissões de fé falsas. Esse é um cuidado que os autores bíblicos têm. O cristianismo bíblico exige que você faça uma confissão pública de fé. Romanos 10:10 diz, com o coração se crê para a justiça e com a boca se confissão pública a respeito da salvação. Em Mateus 10:32, Jesus disse, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. O cristianismo exige isso, que você faça essa confissão pública de fé, mas esse cristianismo também exige que essa confissão seja sincera, genuína, que não seja só da boca para fora. Esse cristianismo exige que essa confissão de fé seja acompanhada de evidências. Por exemplo, em Lucas 3:8, quando pessoas chegaram lá para João Batista para serem batizados, ele disse, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não comeceis a dizer, a confessar entre vós mesmos, temos por pai Abraão. Produzam frutos dignos de arrependimento. É preciso a confissão e evidências do que está sendo dito nessa confissão. Também Jesus disse, nem todo o que me diz ou confessa, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. É preciso a confissão, mas a evidência por meio de se fazer a vontade de Deus. Também Tiago disse, no capítulo 2, versículos 14 e 17, meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, confessar que tem fé, mas não tiver obras? E aí ele diz, a fé, se não tiver obras, por si só, está morta. O que é que isso nos ensina? Que a confissão de fé tem de ser acompanhada de evidências que comprovem que essa confissão não é só da boca para fora, que essa confissão ela é genuína. E João teve o cuidado de fazer isso nessa carta. Por exemplo, capítulo 2, por favor, volte aí na sua Bíblia, para o capítulo 2, versículo 4. Diz assim, o apóstolo João diz, aquele que diz, eu o conheço, que é a ideia de confessar que é um discípulo de Cristo, que tem comunhão com Deus, que é um salvo. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. Ele diz uma coisa, mas a evidência prática é outra. Também no versículo 9, aí ele diz, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Diz algo, mas a evidência prática diz o contrário. Também no capítulo 3, versículo 10, nisto são manifestos os filhos de Deus, os filhos do diabo, todo aquele que não pratica a justiça, não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Precisa dessa evidência prática, da prática da justiça e do amor ao irmão. Também no versículo 17, ora aquele que possui recursos deste mundo,
capítulo 3, verso 17. Aquele que possui recursos deste mundo e via seu irmão padecer necessidade, fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Ele pode até dizer que ama a Deus, mas se isso não é demonstrado por meio de evidências práticas, isso não passa de algo dito da boca para fora. Capítulo 4, versículo 8. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Quem faz confissão de fé, e não confirma isso por evidências, tanto na sua vida moral, numa vida de obediência, como também na sua confissão doutrinária, em abraçar as verdades da palavra de Deus, João diz que essa pessoa é mentirosa. Isso vale também para quem diz que ama a Deus, mas não evidencia isso pelo amor aos irmãos. Voltando aí ao capítulo 4, versículo 20, ele diz: se alguém disser amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Falta de amor pelos irmãos em Cristo é, na verdade, evidência de falta de amor a Deus. E, consequentemente, evidência também de falta de salvação. O argumento de João aqui é bem simples. Você não pode amar alguém que você não vê, que é invisível, se você não consegue amar alguém que você vê, alguém que é visível, alguém com quem você pode falar, tocar, estar perto. Se você não consegue amar quem você vê, você não consegue amar quem você não vê. Versículo 20, se alguém disser ama a Deus e odia seu irmão, é mentiroso. Por que João diz que essa pessoa é mentirosa? Porque aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. É impossível alguém que não ama os seus irmãos, amar o próximo, amar a Deus. Você não pode estar morrendo de amor por Deus se você está morrendo de ódio pelo Filho de Deus. Se você não consegue amar os irmãos em Cristo, você não consegue amar a Cristo. Irmãos, nós expressamos o nosso amor por Deus, amando os nossos irmãos. A evidência de que amamos a Deus é que amamos os irmãos. Jesus Cristo, ele está de tal modo ligado a cada crente que o que você faz a um crente, você está fazendo com Cristo. Por exemplo, quando Saulo perseguia cruelmente a igreja, Jesus perguntou a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele estava perseguindo os cristãos, prendendo e matando os cristãos. Abra sua Bíblia aí em Mateus, capítulo 25. Vou ler alguns versículos de uma situação que vai acontecer quando Jesus Cristo vier de forma definitiva aqui para esse mundo, no final do período da tribulação, que Jesus Cristo vem para instalar o seu reino milenar. Ele vai reunir as pessoas que estão vivas das nações, as pessoas vão prestar contas com ele. E ele vai dizer, no versículo 34, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Mateus 25, 34. Vinde, benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome, isso é Jesus falando, eu tive fome e me destes de comer. Eu tive sede e me destes de beber. Eu era forasteiro e me hospedastes. Eu estava nu e me vestistes. Enfermo e me visitastes. Preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos que sobreviveram ao período da tribulação, então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos?
E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, ele está se referindo aos crentes, aos justos ali, sempre que o fizestes a um destes pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Aquilo que nós fazemos com o povo de Cristo, estamos fazendo com Cristo. O serviço ao povo de Cristo é um serviço a Cristo. Versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles, talvez assim perplexos com essa acusação de Jesus Cristo, lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer, ou foram omissos de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Manifestamos o nosso amor por Deus e por Cristo, amando os nossos irmãos em Cristo. Se deixamos de demonstrar amor pelos nossos irmãos, estamos deixando de demonstrar amor por Deus. E nós demonstramos amor de muitas maneiras. Demonstramos amor perdoando quando somos ofendidos. Demonstramos amor buscando perdão quando somos nós o ofensor. Demonstramos amor levando as cargas uns dos outros, fazendo sacrifícios para ajudar nossos irmãos em suas lutas, em suas necessidades. Demonstramos amor quando temos que causar feridas para curar o pecado. Demonstramos amor quando servimos. Essa demonstração de amor por nossos irmãos é uma demonstração do quanto nós amamos a Deus. A falta de disposição para não servirmos, para não perdoarmos, para não pedirmos perdão, para não participarmos da vida uns dos outros, é uma demonstração da falta de amor por Deus. Uma coisa é certa: quem ama a Deus, ama o povo de Deus. E o verdadeiro cristão, ele ama a Deus. E ele vai mostrar isso no seu amor pelos irmãos em Cristo. Escute isso. A nossa obrigação de amar os irmãos não é menor do que a nossa obrigação de amar a Deus. A nossa obrigação de amar uns aos outros não é menor do que a nossa obrigação de amar a Deus. Inclusive, Paulo disse que nisso se cumpre toda a lei, em amarmos ao próximo. E aqui, voltando para 1 João 4, ele diz, no versículo 21, ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, só para nós concluirmos, o seu amor por Deus, se você é um cristão, está em processo de amadurecimento. O seu amor por Deus, se você é um cristão, lhe dá confiança para o dia do julgamento. O seu amor por Deus, se você é um cristão, é causado pelo amor de Deus por você. E o seu amor por Deus, se você é um cristão, é demonstrado no seu amor pelos seus irmãos em Cristo. Nas 3 perguntas que Jesus fez a Pedro: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Para cada vez que ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo, Jesus disse na primeira vez: cuide dos meus cordeiros. Na segunda vez: pastoreia as minhas ovelhas. Na terceira vez: cuide das minhas ovelhas. Como Pedro iria demonstrar o seu amor por Cristo? Servindo o rebanho de Cristo.
Você ama a Deus? Se sim, mostre o quanto você o ama, servindo os irmãos em Cristo. Oremos. Nosso grandioso Pai, rendemos novamente graças ao Teu nome. Rendemos graças ao Senhor por quem o Senhor é. Pela Tua bondade, pelo Teu amor, por Tua misericórdia, pela Tua palavra, Deus. Pelas instruções que recebemos de Ti, nos orientando como nós devemos viver. Como nós devemos expressar nosso amor pelo Senhor. Ó Deus, nos ajuda a Te amarmos no mais profundo do nosso coração. Que como o rei Davi nós possamos ter coragem de dizer, e dizer com sinceridade, com honestidade, eu Te amo, ó Senhor. Nos ajuda, Pai, a Te amarmos e a mostrarmos isso no quanto nós amamos uns aos outros. Assim eu te oro em nome do Senhor Jesus. Amém.